quanto doar e destinar para tzedakah, para a caridade, para os pobres e necessitados. Então nós sabemos que na Halachá existe o conceito de maaser, de dízimo, que isso é extraído de um conceito bíblico dos dízimos que eram retirados da colheita a cada ano, etc. Assim também existe o conceito de maaser ksafim, de dízimo dos lucros que a pessoa obtém, né? Seja qual for a sua atividade, seja no comércio, na indústria, ou seja ele profissional liberal, serviços, etc. Mas que a pessoa separe um dízimo do seu 10% do seu lucro líquido, após abatidas as despesas do negócio, envolvidas no trabalho, então do lucro líquido que a pessoa separe 10% e destine isso para tzedakah. Esse é o conceito do maaser, do dízimo, na halachá judaica. Existem aqueles que procuram cumprir a mitzvah com mais esmero ainda, e existem aqueles que chegam a dar não apenas maaser, mas o dobro, homesh, dão 1/5 ou 20% do seu lucro, destinam isso para tzedakah. A verdade é que o Rebbe, para muitos dos seus Hassidim, enfatizou, e ele dizia e incentivava que chegassem próximos ao homesh, aos 20%. Do lucro líquido, mas pela halachá, o básico convencional é o maaser, seria o dízimo, são 10%. Interessante, em algumas cartas uma pessoa escreveu para o Rebbe que ele havia investido dinheiro em um imóvel. Ele comprou um imóvel, não sei se era uma casa ou um comércio, enfim, mas a título de investimento ou seja, comprou, talvez reformou, enfim, colocou à venda e queria vender isso com lucro, né? Fez isso como um investimento. Só que aquele imóvel que ele adquiriu, ele já tinha sido colocado à venda há muito tempo e estava emperrado, não havia comprador. Essa pessoa escreveu para o Rebbe: o que eu faço? Eu investi dinheiro, talvez até muito dinheiro, na aquisição dessa casa para investimento e com o intuito de vendê-la com lucro, e o imóvel está sem liquidez, não estou conseguindo vendê-la. Então o Rebbe escreve em resposta a ele: o que eu te recomendo pegue um sócio, tome um sócio junto contigo, e eu te recomendo que esse sócio seja o bom Deus, tome ele como sócio. Como tomá-lo como sócio? Através disso que você se compromete a dar tzedakah. Então se comprometa efetuando essa venda quando chegar o momento e você de fato conseguir vender a casa, o imóvel, então comprometa-se desde já a dar pelo menos um pouco mais que 10% do lucro. Não precisa ser do valor total da venda, mas do lucro. Sei lá, se ele comprou por 1 milhão e ele está vendendo agora por 1.100.000, né? Então o seu lucro foi de 100, então 10% disso seriam 10. O Rebbe diz a ele que um pouco mais do que 10% do lucro destine, comprometa-se desde já a destinar isso para tzedakah. O Rebbe diz: preferencialmente seria melhor ainda se você se aproximasse até do 1/5, né? Mas isso o Rebbe fala preferencialmente deixando a critério dele, mas de qualquer maneira o Rebbe diz que essa é uma forma de trazer Hashem, Deus, como sócio nosso. Isso se aplica não só nesse caso específico, mas se nós queremos ter Deus como sócio nosso nos negócios, no nosso negócio, no nosso trabalho, etc., para que seja bem sucedido, como nós trazemos as bênçãos divinas, como nós atraímos essas bênçãos para os nossos negócios, tornando Deus sócio do nosso guichê, do nosso negócio. E como a gente torna ele sócio? Destinando dinheiro para tzedakah, pelo menos esses 10%, e quem sabe até chegando a 20%, como nós falamos, do lucro líquido. Inclusive o Rebbe escreve numa carta para seus Hassidim,
numa determinada cidade, num determinado lugar, o próprio Rebbe conta que esteve em audiência particular um homem daquela cidade que era próximo dos Hassidim, e pelo visto trataram sobre esse assunto. Esse homem, que era um businessman, um homem de negócios, perguntou ao Rebbe quanto dar para tzedakah, quanto doar para tzedakah. E o Rebbe disse para ele, olhe, dê mais que o maaser, mais do que o dízimo, mais do que 10%. Então o Rebbe fala e pede para os Hassidim, para os seus discípulos, irem explicar para esse homem esse homem de negócios que esteve com o Rebbe em audiência particular, que na realidade quando o Rebbe se referia a dar mais que o dízimo, a sua intenção era que isso chegasse próximo ao dobro, próximo aos 20%. E o Rebbe explica até que há aspectos místicos e cabalísticos envolvidos e relacionados com isso. Em outra carta nós vemos que também uma pessoa pergunta ao Rebbe quanto devo me comprometer a dar da tzedakah. Então o Rebbe fala, procure reservar para a tzedakah algo próximo de 15%. Como nós falamos, 10% é o que é mais convencional, padrão, obrigatório de acordo com a halakha, com a lei judaica. Mas o Rebbe sempre dizia, incentivava para que a pessoa desse mais do que isso. Então, aqui se trata do lucro líquido sempre, depois que foram debitadas todas as despesas envolvidas no negócio, no trabalho, do lucro líquido. Então, o Rebbe sempre incentivou que se desse não apenas os 10% básicos, mas que se acrescentasse sobre isso, e quem sabe até chegando próximo dos 20%.